Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né? Renato foi Denilson reagindo aí a coletiva, né, de convocação da seleção brasileira, onde tem aí jogadores do Flamengo, a falar também sobre a vitória do Mengão, né, que se classificou, né, não venceu, né, perdeu, mas classificou porque o primeiro jogo venceu por 2-0. Então vamos ver a reação deles aí nesse vídeo. Sem mais enrolações, fica agora com o vídeo. Bom, convocação para a seleção brasileira, Equador e Paraguai no radar das eliminatórias para o Brasil. E vamos ver quem foram os escolhidos por Dorival, tem surpresas. 6 pontos aí, né, Léo? Nós relacionamos Alisson, do Liverpool, Bento, do Al-Nassr, Ederson, do Manchester, Danilo, do Juventus, Ian Couto, Borussia Dortmund, Guilherme Arana, Atlético Mineiro, Wendel, do Porto, Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, João Gomes, do Wolverhampton, Lucas Paquetá, do West Ham, Rodrigo, do Real Madrid, Endrick, do Real Madrid, Estevão, do Palmeiras, Luiz Henrique, do Botafogo, Pedro, do Flamengo, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Bom, novidades nessa lista, principalmente Pedro, Gerson e Luiz Henrique, além do Estevão. Então, vimos que é uma lista que já tem alguns nomes definidos, uma espinha dorsal montada, mas com espaço para quem é talentoso também, Dedê. A volta do Ederson, né? Porque foi o Rafael convocado, né? Ele estava machucado, né, o Ederson? É, exatamente. Tem essa volta do Ederson e esses jogadores que você citou. Obviamente, parabenizar a todos, né? Esses jogadores convocados, né? Esses 4 que você citou aí, mas especialmente Luiz Henrique e Estevão. Parabéns. Parabéns que vocês consigam aí resgatar essa paixão do torcedor brasileiro em assistir um jogo da seleção. Bom, daqui a pouquinho vamos falar mais da convocação. O Flamengo, que jogou na altitude, não venceu a partida, mas venceu sim a batalha. Então a gente está vendo aí, olha só, gols sofridos pelo Flamengo na temporada, 32 no total. A gente está vendo que a jogada aérea ainda preocupa e muito a defesa de Tite. Baixa aí a nossa tela, porque foi exatamente assim que o Flamengo sofreu o gol ontem. E a gente ouviu personagens do rubro-negro lá em La Paz. Vamos lá. Resultado muito importante. Vale frisar também que é muito difícil jogar aqui. A altitude é complicado. Não só eu, como outros companheiros meus, estavam ali com muita dor de cabeça. Mas tentamos. Fizemos um excelente primeiro tempo. A gente fez um grande jogo em casa, eles foram lá, propôs-se a defender. Conseguiram tirar o máximo de gol que a gente poderia fazer em casa. E Libertadores é isso, é saber jogar o jogo, é dançar conforme a música. Talvez essas duas equipes merecessem passar. Sendo que nós vencemos e merecemos vencer nesses 200 minutos. O que nós jogamos no primeiro jogo, o que a gente teve hoje de aplicação do ação, no momento que ele é muito difícil. Talvez as maiores oportunidades vivas, claras, limpas, diretas tenham sido nossas. Gerson no primeiro tempo, Ayrton no início do segundo tempo. E a gente conseguiu a classificação, agora enfocar o jogo do Brasileiro do domingo e continuar assim. Temos vida nas 3 competições e isso é muito importante para nós porque sabemos que
Flamengo demanda sempre ganhar, sempre vencer e a gente sempre vai na busca dos títulos. O Rossi, que foi um grande personagem do Flamengo, então, para garantir essa classificação, a gente volta a conversar com o Donan para a gente falar um pouquinho mais do jogo, Donan. E eu queria que você contasse também sobre esses efeitos da altitude, porque o Gerson falou muito sobre a dor de cabeça, né, sobre a dificuldade e como a gente percebeu isso, como seria de praxe, né, ali no segundo tempo, mas como isso ficou bem visível com o Flamengo. Muito bom dia, Mari, né, companheiros novamente, voltando aqui direto de La Paz. A gente viu a declaração do Gerson aí. O Gerson já no primeiro tempo, só para trazer aqui o olhar, isso deu para ver na transmissão, mas vendo aqui perto do campo, já no primeiro tempo já estava extremamente exausto. Não conseguia voltar para fazer recomposição, para ajudar o Varela. A gente já via que os jogadores estavam de fato muito incomodados com esse efeito da altitude. E falando aqui sobre a nossa equipe da ESPN, ontem foi o dia mais complicado, Mari. Mais ou menos o terceiro dia desde que a gente chegou aqui para essa cobertura em La Paz. Após o jogo, a gente teve alguns casos, né, alguns efeitos, né, que a altitude acabou gerando aqui na gente. Né? Enjoo, uma dor de cabeça, você fica com a digestão um pouco mais lenta, então você fica mais estufado, cabeça pesada, né? Sem contar que você cansa muito mais quando anda, quando sobe uma escada, falta o fôlego, né? Demora um pouquinho mais para encher o peito. Aqui o tempo, Maria, é muito seco. Então, quando você acorda, assim, depende. Eu, por exemplo, tenho um sangramento nasal, por exemplo. Só para trazer aqui mais um dado. Mas todo mundo bem, já encontramos todo mundo aqui hoje no café da manhã, todo mundo se recuperando, mas não é fácil. Ontem a gente teve um pouquinho mais de impacto da altitude após o jogo. E a gente viu isso também no próprio Flamengo, né? Como a gente já falou, Gerson, outros jogadores precisando de balão de oxigênio, né, do tratamento dos médicos ali após a partida. E o caso do Tite, que a gente já informou, né, que teve uma arritmia e precisou ser internado no Rio de Janeiro. A gente espera que o professor Tite fique rapidamente recuperado, Mari. Isso que aconteceu de impacto da altitude. A gente pode falar um pouco também sobre campo e bola, sobre a classificação do Flamengo nessa batalha. Donan, Mari, a gente vai ver esses dados, né, primeiro? Só para passar aqui dos últimos 8 jogos do Flamengo fora de casa na Libertadores, não conseguiu vencer, né? São 3 empates e 5 derrotas, o aproveitamento só de 12,5%, mas que garante a classificação, mas correndo esse risco, assim, da derrota e sem conseguir o resultado. O Donan estava falando das dificuldades que eles sentem e os atletas, quando vão para lá, para altitude, existem 2 maneiras de você tentar minimizar esses efeitos. Ou você chega com algumas semanas de antecedência, que é algo impossível, né? Ou você vai em cima da hora. Ou você vai em cima da hora. A nossa equipe, no caso, ela vai na pior condição possível, que é você passar 3, 4 dias, porque a partir desse período que é quando você começa realmente a sentir os efeitos. É por isso que de ontem para hoje, o Donan contou aí pra gente como eles sentiram esses problemas. Por conta do trabalho, eles tiveram que chegar lá na segunda, né? Segunda, Donan, que vocês chegaram? Então, já são aí 3, 4 dias. Terça cedo, a gente saiu segunda, chegou terça cedo. Então você tá dando muita desculpa aí. Então eu vou retirar tudo que eu disse. Não, até essa aparência... Não, e é importante falar isso, porque depende também, né, de cada um, assim. Claro. Eu subi 4.400. Sério? Também, viagem, enfim. Eu não senti tanto quanto outras pessoas sentiram, de passar mal, de vomitar, enfim. E assim, com o passar dos dias, você vai realmente acostumando, dá até pra você arriscar uma corridinha ou outra ali. Não, dá. Assim, tentei, foi tudo bem. Mas depende, assim. Eu não passei mal, mas quem estava do meu lado passou. Quando eu fui, essa coisa... Quando o Gerson falou da dor de cabeça, eu fui menos, né, para Cusco, a altitude é menor. E foi isso, meu pai, que é um cara mais sedentário, mais velho, ele não passou necessariamente mal. Claro que ele tinha mais dificuldade para subir, descer. Né, só que eu passei mal. E essa coisa da dor de cabeça me chamou muita atenção, porque parece que você não consegue abrir o olho, sabe? Eu senti muito disso. Você parece que sua cabeça está o tempo inteiro fechando quando você... mesmo. Como se você tivesse muito tempo olhando para a luz, e aí chega uma hora que você não consegue mais ficar com o olho aberto. Então, o Gerson falando sobre esse sacrifício dos jogadores. O Flamengo fez o que ele podia. O Flamengo fez o máximo que dava para fazer nas condições do Flamengo, de contexto de jogo, de lesões, de futebol, do que o adversário apresentava? Mari, eu acho que sim, porque é muito difícil da gente analisar tirando esse contexto da altitude, porque assim,
a cobrança de que, poderia ter feito mais, poderia ter, sei lá, trabalhado mais no campo do adversário, poderia ter controlado mais o jogo. Vai depender da condição física do atleta, assim, não tem como. Então, assim, é legal da gente avaliar e o Gerson trazer essa situação de que os atletas deram ao máximo, enfim, mas não é romantizar a situação, porque não deve ser fácil jogar o tempo todo com esse nível de dor de cabeça, assim. E eu não posso falar que é fácil, porque... Então, assim, no meu entendimento, sim, o Flamengo fez o que ele podia ter feito, poderia ter feito os gols da oportunidade que ele criou, nas 2 oportunidades, poderia. E aí a gente estaria falando talvez de um outro placar até. Mas teve a figura do Rossi ali como né, um personagem importante. E ele fez o trabalho dele também. Muito bem feito. Muito bem feito, então acho que é isso. Porque para ele tem a dificuldade principalmente na questão da velocidade da bola, né, Mar? A bola varia mais, né? Isso pro goleiro é bem complicado, mas... E não vou falar que ele não sentiu, ele sentiu, mas ele conseguiu ter boas reações a tempo, né? Vamos falar de reflexo, né? É o tempo de velocidade de reação. Ele treina para isso, né? Até com um óculos, vocês viram o óculos? O goleiro treina para isso desde cedo, né? Eu acho que o Flamengo se entregou. Eu fico desconfortável porque eu sei da situação que é jogar lá, tal. Assim, é claro que o Flamengo rende mais. E até hoje, quando a gente mostra os números dos jogos do Flamengo fora de casa, eu acho que seria até de bom tom se a gente tirasse o de ontem. Porque o de ontem o Flamengo precisava classificar. E fez a classificação, perdeu o jogo, mas é muito difícil ganhar lá. Por isso até não critiquei o Grêmio quando fez essa opção contra o Strongest na primeira rodada. Você quer saber? Vai com os reservas mesmo, porque não tem garantia com os titulares. Depois o Grêmio teve dificuldade no jogo contra o Atipato. E aí, bom, o Grêmio é outra história, né? Em relação ao Flamengo, um ponto para mim ontem que saiu até fora como destaque é que o Rossi tem se tornado uma liderança. Acho que ontem foi um dia importante para ele. Não só pelo jogo, mas pela participação dele na entrevista coletiva, de como ele tenta falar o português e como ele tenta ficar mais próximo do público. A forma que ele está encarando o Flamengo me parece uma forma com muito respeito. Ele entende já o tamanho do Flamengo e ele quer representar bem. E ontem eu acho que ele representou muito bem e talvez, não sei se o Donan, que está lá perto e tal, talvez ele tenha já hoje muito do respeito dos jogadores, sabe? Assim, todo grupo tem grupos. Isso em qualquer lugar. Talvez ele seja um cara admirado pelos outros grupos no Flamengo, porque é algo um espaço que ele conquistou. Só para completar isso que o Marra está falando. Muito, Marra. Me chamou a atenção também, acho que ele participou também na coletiva do jogo de ida, se eu não me engano, era ele também. E a troca dele com o Tite o tempo todo, né? Assim, quando o Tite esquecia, por exemplo, algum jogador que sentiu ali no momento ele precisou substituir. Isso. O Rossi falava o nome. Então, assim, um entrosamento muito legal. Ele falou do De La Cruz, eu lembro disso. Ele falou uma coisa do De La Cruz e aí ele falou do Nico. Exatamente. Então, assim, isso é muito legal mesmo de pontuar. Você nota isso também, Dona, dessa importância para o grupo que ele passa até agora? Não só noto, como vi de perto. Ele é um jogador que passa uma confiança muito grande para o grupo, é uma liderança. Após o jogo, né, eu vi o jogo numa parte superior ali da tribuna, né, que foi reservada para a imprensa brasileira, né, que estava ali fazendo a cobertura. Eu desci até com alguns integrantes da análise de desempenho do Flamengo pelo túnel do estádio, né, Hernando Siles, e cruzei com o Rossi e com alguns jogadores do Flamengo, integrantes da comissão, todo mundo festejando muito a atuação dele. Vibrando muito, e você nota um cara que entende o que ele representa hoje, que passa essa confiança, que sabe jogar uma Libertadores, que tem histórico de vestir uma camisa gigante como vestiu a do Boca, além de ser um grande pegador de pênalti. Ontem ele fez grandes defesas, né, em um contexto que é complicado você neutralizar a bola aérea, é complicado você neutralizar a bola de média e longa distância porque a bola pega muita velocidade. Pega uma reposição do Rossi com a mão ontem. Ele botava lá no Carlinhos, porque a bola ganha velocidade. E ele fez grandes defesas, mostrando o tempo de reação. E o principal para mim, parece pequeno, mas acho que no contexto de altitude é válido. Ele soube ter a malícia e a malandragem para fazer o tempo correr em alguns momentos. Para fazer o time respirar, porque o time estava destruído, né, fisicamente. Acho que esse é um ponto importante, eu concordo muito com o Marra. Seria muito cruel da minha parte, acho que da nossa parte, pedir uma atuação extremamente convincente, agradável do Flamengo na altitude em La Paz.
Qual foi o clube brasileiro que veio aqui e deu show? É sempre muito complicado. A gente tem que lembrar que esse Flamengo é um Flamengo que está destruído fisicamente, é um Flamengo que nas últimas semanas perdeu diversos jogadores, são 7 desfalques, sem Alan, sem Vinha, sem Wesley, sem o Arrascaeta, sem Gabigol, sem Pedro, sem Cebolinha, muitos problemas para você administrar. Você olha para o banco, tem garotada. E mesmo assim o time, acho que cumpriu o roteiro esperado. Eu não esperava o Flamengo vencendo ontem, eu até esperava uma derrota, esperava um sofrimento, mas acho que em alguns momentos da partida, o Flamengo teve inteligência, ele teve maturidade, principalmente no primeiro tempo, ele conseguiu cozinhar um pouco mais o jogo, ele teve algumas oportunidades, teve oportunidade com o Gerson, teve oportunidade com o Ayrton Lucas, teve oportunidade com o Luiz Araújo, né? Então, assim, não foi um terror para o contexto da altitude, a atuação, e o Flamengo fez o que era necessário. Assim, dá para ver que é uma questão de saúde, dá para ver que é uma questão de você não conseguir ter a energia necessária para voltar para uma marcação. O Gerson, por exemplo, não conseguia voltar para ajudar o Varela. Isso era nítido. O Varela ficava perdido porque ele tentava fechar um pouco mais por dentro e o Gerson não conseguia acompanhar. Tinha sempre um meia nas costas do Varela. O Pulgar também sentindo muito a parte física para fechar nessa cobertura por dentro. Então, assim, seria muito cruel pediram algo a mais desse Flamengo ontem. Eu acho que conseguiu superar as adversidades, está vivo em 3 competições. O clube está trabalhando no mercado para trazer mais contratações, né? E aí tentar uma virada de chave nessa temporada. Obviamente esse Flamengo pode jogar mais e deve ser cobrado para jogar mais, mas não em um contexto de altitude, né? Então a classificação foi sacramentada e agora vai enfrentar o Peñarol. E só mais um destaque, amigos. A gente falou muito sobre o Rossi, eu queria destacar mais alguns jogadores. Bela partida do Léo Pereira, né, ali pelo lado esquerdo, muito seguro, né, um zagueiro que de fato entrega sempre um nível muito alto. Léo Ortiz bem no meio campo, raçudo, competitivo. Acho que por enquanto é a melhor opção mesmo para ser esse primeiro homem de meio campo. E eu fiquei assustado, não sei vocês, eu fico assustado semanalmente, mas com o contexto da altitude eu fiquei assustado com a atuação do Luiz Araújo. É impressionante como esse cara correu, como esse cara se sacrificou, como esse jogador é importante para balancear a intensidade do Flamengo do Tite, amigos. Tem sido, né? Na expulsão do Anderson, você percebe que o Bruno partiu bem atrás. Sim. Mesmo na altitude, ele chegou antes. E em um certo momento, eles estão meio que juntos. Eu falo assim, acho que o Bruno não vai desistir. E aí ele começa a acelerar e o cara vai ficando para trás, né? Quando o Donan fala dos jogadores que sentiram e fala do Pulgar, e aí que entra ainda mais o Léo Ortiz, né? A gente tem uma tela, inclusive, para mostrar dele, com alguns números, para poder, entre aspas, justificar essa escolha que ela acontece... Olha lá. Impressionante, Mari. Comparando com seus companheiros ali de equipe, ele lidera tudo, de chances criadas, ações progressivas, duelos vencidos, duelos terrestres vencidos e desarmes também. Exatamente. Mesmo na altitude, vencendo os terrestres. Os terrestres, né? Lá no alto. Que coisa. Ele subiu, desceu várias vezes. Mas, enfim, é isso, porque quando tem a contratação, a gente avalia como uma ótima contratação, mas pensa, né, a hora dele vai ter que esperar um pouquinho, porque tudo muito bem definido com os zagueiros do Flamengo, enfim. E aí, na necessidade e, obviamente, no dia a dia, o Tite encontra o Léo Ortiz no Flamengo como esse volante já na Copa América, né, nos desfalques. E aí é muita qualidade. Então é isso, galera. A imprensa aí, né, repercutiu a classificação do Flamengo, né, para as 4 finais e já tem o seu rival do próximo jogo, né, que vai ser o Peñarol. Mas esse jogo aí é só daqui a um mês, né, na Libertadores. Então daqui para lá o Flamengo dá para se organizar melhor e assim, né, recompor o elenco com os titulares que estavam aí lesionados e machucados. Já sobre a convocação, né, o Flamengo aí teve uma surpresa aí da convocação de Gerson e Pedro, né? Lembrando, esses jogos aí da eliminatórios, né, não vai ter data FIFA, então não terão jogos, né, na semana do Brasileirão. Então, em relação a isso, o Flamengo não vai ser desfalcado. A não ser se o jogador se machucar durante o jogo da seleção. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Ainda mais com o Pedro, né? Que o Pedro aí vem sendo a referência do Flamengo. Um dos melhores jogadores em atividade do Mengão. E merecia essa convocação, né? É um sonho de todo jogador brasileiro ser convocado, né?
defender o seu país. Então, ele merece muito aí, tanto com o Gerson, e tomara que eles tenham oportunidades, né, e joguem muito na seleção, né, e depois volte também jogando muito bem pelo Flamengo, né. Mas é isso, a mídia aí, os elogios ao Flamengo. Atuação, um jogo muito difícil na altitude, todo time que vai para lá sofre e todo time que vai para lá toma gol, então o Flamengo aí conseguiu tomar só um gol, né, na altitude, então os 2 gols que fez no Maracanã foi muito bom, aquele gol no finalzinho de Léo Pereira foi essencial, o Flamengo aí, se não faz aquele gol talvez teria que ir por pênalti, então o Flamengo aí passou na raça e na vontade. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe um comentário, inscreva no canal e até o próximo vídeo.